Estamos aqui hoje com um convidado super especial que esteve conosco no Festivalto, que aconteceu de 1 a 4 de agosto, lá em Alto Paraíso de Goiás. Então, eu estou aqui com o professor Alexandre Schutte, que é um mestre em várias especialidades, aí, astrólogo, doutor. Eu vou deixar que ele se apresente, porque são várias coisas. Mas, enfim, viemos aqui dessa experiência mágica que foi o Festivalto, que foi um lugar de reconexão, onde nós pudemos vibrar energias positivas para esse nosso planeta, que está num momento bastante complicado. E como a gente está só vendo um cenário pela frente, não dá para a gente confiar em mais ninguém, eu convidei aqui o professor Alexandre para nós perguntarmos para as estrelas, afinal de contas, vamos recorrer a elas para tentar entender o que está acontecendo nesse nosso momento, nesse mundo agora, nesse exato momento. Então, bem-vindo, Alexandre, aqui. É muito bom te receber. É a primeira vez que eu faço uma entrevista, então eu também não sei fazer isso muito bem, então relaxa, faz de conta que a gente está batendo um papo lá em casa. E eu queria dizer que fizemos ontem o meu mapa astral e é uma experiência incrível. Quem tiver a oportunidade e quiser fazer um mapa astral, nós vamos botar aqui no GC aí todos os dados do professor Alexandre para que vocês possam fazer isso via internet. Tá bom? Se apresente, então, para nós. Tati, muito obrigado. Eu acho que essa é a primeira coisa, enaltecer o festival que ocorreu agora, no início de agosto, e foi uma experiência muito marcante, onde todos, sem exceção, saíram muito integralmente felizes, preenchidos, em paz, e ao mesmo tempo com o pé no chão, conscientes. E foi feito vários trabalhos no Festival Paraíso, que trabalhos de saúde, de meditação, de consciência, de uma visão mais ampla, uma visão mais cósmica, uma visão mais geopolítica. Então foi um trabalho muito bonito. Eu quero te dar parabéns por ter sido a mentora, organizadora de todas as pessoas envolvidas. Eu sei que vão ter outros festivals, agora vai ter acho que é 31 de outubro. 31 de outubro. Então, realmente, eu vou ser um divulgador. Já tenho feito isso no meu espaço de mídia, né? Mas meus parabéns. Né? Obrigada. E essa crise, essa guerra, ela tem data para acabar? Quando é que esses aspectos só em 21, 14? Foi o que eu falei, a gente está em 2024, né? Então, ano que vem ocorrem aspectos, ano que vem, 2026, um pouco aspectos bem fortes, né? Referentes a essa manifestação de guerra. Então, ela deve ocorrer em vários locais. Ela está começando a sair dessas energias de economia, de diplomacia, e ela começa a se manifestar fisicamente, né, como foram outras guerras. E depois, em 2027, a coisa dá uma melhorada, 2030, 29 diminui, e depois dá uma acalmada. Né? Existem ciclos que ainda estão por vir, tipo Netuno e Saturno, que vão pegar o mapa do Brasil, né? E, ao mesmo tempo, não é só notícias pesadas de política, mas na política, como a política tem a ver com interesse, qual o seu interesse, né? E você vê grupos com interesses diferentes, onde o outro é excluído, a tendência, por isso que eu falei sobre Plutão e Áries, a tendência é ficar sempre repetindo ciclos, e ninguém cresce com a dor, ninguém tem alegria com a dor, não tem povo que tem felicidade com esse tipo de vida de guerra. E, infelizmente, os ciclos, nesse momento, tão fortes, é uma coisa em astrologia muito clara, onde você vê ciclos planetários trazendo essa violência no ar, e, ao mesmo tempo, o Plutão entrando em Aquário amplia a inteligência artificial. Ele vai dominar agora, a partir do ano que vem, ele já entra definitivo e começa a mudar novamente as relações trabalhistas. Então, não é guerra, mas é uma nova relação de economia. Então, são muitas coisas que o ser humano tem que se adaptar a novos tempos. Estamos ou não estamos em guerra, Alexandre?
Sim, estamos em guerra. Há uma guerra psíquica, há uma guerra energética, há uma guerra política. Não necessariamente a guerra, quando a gente fala de uma guerra maior, que estão um país atacando o outro, mas existe. Eu vou iniciar falando em astrologia sobre 2 planetas anões, ou seja, o Plutão e Eris. O Plutão demora para dar a volta em todo o circuito, em toda a elíptica, 248 anos. O Eris, 558 anos, ou seja, é muito lento. Desde que nós nascemos, o Eris está em Áries. Né? Entrou em 1921, vai sair em 2040, ou seja, muito tempo, muito lento. Quando eles se juntaram, isso foi em 1756, ocorreu a primeira guerra de uma forma que a gente fala uma guerra mundial. 1756, entre a Inglaterra, com Hanover, né, que seria a Alemanha, e a Prússia, juntos contra a França e a Áustria. E essa guerra durou 7 anos. Mas essa guerra iniciou bem no ciclo planetário de Plutão e Eris na conjunção. E isso foi a 17 graus de Sagitário. Né? E só vai ter um outro encontro em 2115. Ou seja, são quase 360 anos da mesma história. Então a gente está tendo uma repetição que vai tendo seus picos. Né? Então, essa guerra foi a Primeira Guerra foi outro, a Segunda Guerra, as divisões de pensamentos ou da economia também são formas de guerra. Então, quando a gente fala da geopolítica, sem olhar para esse âmbito astrológico, vai pensar que é algo separado, mas não é. São manifestações do mesmo tom, da mesma história. Né? E em 2020, 2019, 2020, quando houve o vírus e toda aquela parte que aconteceu, essa posição de Plutão e Eris estava numa quadratura. Uma quadratura final que só vai acabar em 2115, ou seja, de tão lento que é. Aonde começou a ter discórdias. O Plutão que tem a ver com morte e destruição e Eris com a discórdia. E eles se encontram e aí tem toda uma fala, uma dinâmica aonde você cria discórdia e você põe o outro, tentando anular o outro, inclusive, né? Tentando anular o outro, tudo que for. Então, mesmo se a pessoa estiver certa e não há necessidade de razão, o importante é o conflito. Então, existe realmente guerra, existem guerras fundamentalistas, existem guerras religiosas. Hoje, no mundo, em 2024, tem várias guerras ocorrendo ao mesmo tempo e algumas estão se interconectando. Então, a gente tem Rússia e Ucrânia. Inclusive, hoje, dia 8, a Ucrânia acabou, agora, vindo para cá, a Ucrânia acabou de se aproximar de um local atômico, nuclear, da Rússia. Eles mudaram a estratégia e conseguiram invadir nessa região. Então você vê assim, essa guerra vai perdurar ainda muito tempo. A gente tem Israel e Irã, só que Irã tem vários nomes. Então tem Hamas em Gaza, Hezbollah no sul do Líbano, aí tem no Iêmen tem outro, na Turquia agora que também está se posicionando. Essa guerra, ela tem, para entender essa guerra, precisa entender a parte do islamismo, né? Em especial o fundamento ideológico da Guarda Revolucionária. Voltando aí a essa questão de que o Irã é tudo, que o Irã é o Hamas, é o Hezbollah, é os Houthis, né? Como é que é essa história desse conflito? Eu vi que você falou para mim que aquele ataque em Israel ele também teve a ver com o eclipse. Sim. Num mapa de Israel, então assim, tem vários assuntos. Tem o mapa de Israel,
onde até em abril de 2023 eu fiz a previsão do que ia ocorrer, mas era mais para um amigo que eu fiz o vídeo, um jornalista internacional, e ocorreu exatamente vinculado a esses eclipses. Mas não foi só eclipse, tem eclipse e no mapa de Israel ocorreu uma lua nova invertida, que ela vai perdurar até ano que vem, em junho. Então, do dia 4 de junho de 2025, Israel começa um ciclo novo de uma lua nova, e provavelmente, mesmo com ataques constantes, com essa parte mundial de uma ativação de antissemitismo, Israel acaba triunfando a partir do ano que vem, né? E isso olhando o mapa de Israel. Os eclipses, eles são muito fortes quando eles tocam em determinado grau do zodíaco. E quando ocorreu, tocou exatamente, foram 2 eclipses colados no ascendente de Israel. E também ciclos planetários muito fortes em cima do Sol de Israel. Então é uma sequência de ativações até meio sem luz, né, que a gente fala negativas, né, com esse mapa. Essa é uma das partes da guerra. Por outro lado, para entender o porquê o Irã, com os seus braços, né, então a gente tem o braço do Hamas, que está em Gaza, do Hezbollah, que está no sul do Líbano, a gente tem dos Houthis, né, a gente tem a Turquia se posicionando e o próprio Irã, e de repente a influência que tem em outros locais, onde há financiamento do Irã, até em faculdades Nos Estados Unidos, na Europa. Inclusive nos Eu Estados morei Unidos. num bairro em Beverly Hills que só tem persa, só tem iraniano. Os meus filhos, todos os colegas deles de escola eram persas, ou judeus ou só islamitas, mas tem muitos, eles estão espalhados por todo mundo. E essa ideia que você estava falando, Alexandre, que eles, como é que eles não têm um território? Como é isso? É assim, é uma parte bem interessante da história, né? Assim, quando você fica vendo o fundamento ideológico da Guarda Revolucionária do Irã. Isso é muito importante, ela tem suas origens em 600 e pouco depois de Cristo, 700 depois de Cristo, e ela vai se transformando até 1979, quando tem uma grande revolução, onde sai o Shah Reza Pahlavi e entra o controle religioso, né? Então lá assim a gente tem e é interessante porque não são as pessoas, não são iranianos nem muçulmanos, nem judeus. Na verdade é por onde passa a linha política, né? E existe o fundamento ideológico, a identidade, inclusive eles mesmos agora colocaram, há uns 2 anos atrás, da Guarda Revolucionária, eles colocam 4 tópicos. Então são primeiro os guardiões do Islã, depois os soldados com obediência do líder supremo. Se não é o líder supremo, é o imã, que é o líder religioso, que é o primeiro. Depois tem uma coisa mais oculta ainda por trás. Depois tem o martírio do povo revolucionário, ou seja, somente o povo que seja fiel. Então tem muito muçulmano que não é vinculado a essa ideologia política religiosa, mas nos locais onde tem o poder eles acabam sendo banidos, massacrados, mortos e excluídos completamente. Ou seja, não tem uma opção de uma outra linha de pensamento, né? E aí, nesses conceitos da Guarda Revolucionária, que teve o seu início, mas hoje não tem mais o conceito de Estado-nação, né? O importante existir as terras dos muçulmanos e as terras dos infiéis. É assim que é visto, né? E isso aqui, você tem uma ideia, por isso que não são os árabes ou muçulmanos, ou não é nem a raça nem a religião, mas é uma linha política e ainda é uma porcentagem pequena. A gente tem a divisão de xiitas e sunitas. Essa parte do Irã são dos xiitas, né? Que chega a uns 10% do mundo muçulmano no mundo hoje, né? Então existem
muçulmanos espalhados no mundo inteiro, da mesma forma que existe chineses, da mesma forma que existe judeus no mundo inteiro, em proporções cada vez menores dos judeus, são sempre menores, mas eles representam, tanto os judeus como os cristãos, os infiéis em relação a esse mundo da Guarda Revolucionária do Irã. Então, todos esses grupos terroristas, eles estão relacionados a essa guarda? Grande parte. Grande parte. E aí não seria simplesmente ir eliminando os líderes? Por que isso não é eficiente? Não, primeiro que não existe o líder religioso, e é bem interessante isso, né? Em mais ou menos 864, aconteceu o Nard, né? Ou seja, que é o nardismo, ocultaram um dos representantes porque ele poderia morrer. Então estava tendo as guerras internas entre eles, e aí eles falam, ele vai voltar, ele vai retornar e ele está oculto. Então, além do líder religioso, que é o imã, e existe também o líder supremo, e existe também o Nard. O Mard, né? O Mard, ele é como se fosse um Messias, que ele vai vir, que ele vai voltar. E segundo as profecias, ele vai vir depois, isso desde 79 que mudou, com Khomeini, que ele alterou as leis e as falas, né? Então, de 1979, quando o Khomeini pega o poder, depois vai para o Khamenei, né? Eles começam a mudar a forma onde existe um futuro que vai ter uma guerra apocalíptica entre o bem e o mal. O bem seriam os fiéis e o mal seriam os infiéis. O bem são as pessoas que seguem as falas do imã, do líder religioso, e o resto do mundo inteiro é. Então começa com os judeus e agora com os cristãos. Você pode até ver que na Inglaterra, por exemplo, tem bairros que estão sendo atacados com armas e facas e paus, pessoas que não têm nem origem judaica, mas são pessoas da Inglaterra. E isso tem já começando a reverberar, porque é o propósito. Então, quando você fala de um líder, tanto faz, porque se por acaso uma força de defesa ataca um líder e elimina o líder, surge rapidamente um outro. Se esse também for eliminado, porque na verdade todos são soldados do líder supremo e do imã do líder religioso. Então isso vai se proliferando, e isso é um assunto super sério, porque você não consegue identificar a liderança, e o Irã é uma das lideranças de guerra que tem como propósito, e é falado no mundo interno deles, que eles vão se proliferar. Existem 5 estágios, né? O primeiro é a Revolução Islâmica, que já ocorreu. O segundo é o regime islâmico, que já ocorreu. Depois é o governo islâmico. Depois é a sociedade islâmica. E, por último, a civilização islâmica. E nisso você vê no Canadá pessoas falando, nós não estamos nem aí com o governo. Na Inglaterra, nós na França, na Dinamarca, provavelmente aqui também no país, no Brasil, nós não estamos vinculados ao governo, nós somos vinculados ao líder religioso e ao que ele fala, que é virar uma civilização islâmica. Então esse é um assunto que faz parte dessa guerra oculta que está acontecendo agora. Porque a gente teve agora o caso de Bangladesh também. No próprio Irã, as eleições foram fraudadas também, né? O povo foi reclamar na rua e foi eliminado. A gente está vendo essa questão aí dos islâmicos tomando, né, Bangladesh e aí matando, uma carnificina horrorosa está acontecendo agora por motivo religioso. Do Bangladesh é interessante porque tanto quando começou a Primavera Árabe, quando Plutão entrou em Capricórnio, e agora esse ano que está pela última vez passando o resquício, o último detalhe, que é até novembro, nesse período foi o período que Bangladesh teve um outro governo. E agora caiu, as filhas, né, do comandante saíram, inclusive,
e agora está sendo invadido e está tendo muito estupro, muito, assim, isso não sai nas mídias, mas quem segue os jornalistas abertos no mundo inteiro vê as mulheres presas e ocorrendo. É muito triste, é muito deprimente ver a falta de respeito às mulheres nesse sistema político que vai perdurar ainda, né? E a Venezuela? Vamos saber da Venezuela aqui da América do Sul. Parece que, na minha opinião, a gente tem um modus operandi meio similar, né? Então, isso porque, que eu ia te falar. Assim, você teve em 2020 a vitória do Biden numa eleição extremamente questionável nos Estados Unidos, seguida de uma manifestação, de um golpe fictício, de uma manifestação lá no Capitólio que gerou a prisão de um monte de gente que também está cumprindo ali nos Estados Unidos penas de 15, 20 anos. Depois nós tivemos aqui no Brasil o mesmo caso, né? Nós temos hoje um presidente eleito que não pode sair na rua, agora em lugar nenhum do mundo, que é vaiado em todo lugar, foi vaiado no Chile, é vaiado em qualquer lugar agora, contra um presidente que perdeu, que é ovacionado em todo lugar. E junto disso, um golpe mentiroso de 8 de dezembro que prendeu velhinhas e deu penas de 8 de janeiro e deu as velhinhas aí, foram todas parar na cadeia. E agora a Venezuela é exatamente o mesmo caso. Eu falei do Irã porque no Irã ocorreu primeiro a mesma coisa, a primeira eleição que viram que não batia com a vontade do povo, pela grande maioria, começaram mobilizações, 100 pessoas foram presas, na outra vez foram 1.500 mortos, muitos presos. Isso se repetiu em alguns países, muito parecido, até a porcentagem igual, né, de diferença, e agora está na Venezuela. Caso a Venezuela ou o Maduro chegue a falar, né, ele acaba colocando todos em risco, porque na verdade há um sistema por trás muito grande, né? Mas esse é um assunto super complexo, muito complexo, né? Onde você tem que ver se tem como provar. Agora vai ter uma eleição americana. Então, a eleição americana tem que ver se por acaso, porventura, vai ser parecida com a eleição anterior entre o Biden e o Trump, Donald Trump. Agora vai ser um outro momento, né? E então essa parte da Venezuela a gente tem até maio para ter uma certeza do que vai acontecer. A gente tem vários momentos, como eu falei no início, todos esses envolvidos, eles estão vinculados a alguns ciclos planetários. Um deles é em cima da estrela de Algol. Eu me lembro quando o nodo, não nessa vez, mas o nodo na outra vez passou em Algol, foi quando deu um assunto no Iraque com Saddam Hussein. E a forma que ele morreu tinha a ver com o Algol também. Ou seja, assim, a gente vê essa política e essa frequência arquetípica se repetindo. Das eleições tem algo muito parecido com o que aconteceu no Irã, e a métrica parecida, a história é muito parecida, né? Então, o Maduro é um coringa, porque se ele fala o que ele sabe, que ele até chegou a falar, né? Eu acho que faz umas 2 semanas ele pegou e falou em relação às eleições do Brasil, e aí parecia que ia ter uma guerra diplomática. Eles conseguiram reverter isso nesse meio tempo. Então, tudo depende muito dessas forças, e eles estão batalhando para manter o mesmo sistema, né? Então, para o Trump também vai ser complicadíssimo nos Estados Unidos. Do Trump, a eleição é dia 5 de novembro. E a eleição é dia 5 de novembro desse ano 2024. É interessante que nesse dia o Plutão vai estar bem a 0 graus, né? Bem colado, né? Assim, no Aquário Capricórnio, e o Marte vai estar exatamente oposto. Ou seja, toda essa guerra que está acontecendo no mundo dá para visualizar como se fosse esse momento da eleição americana, como se ela simbolizasse essa guerra entre 2 caminhos diferentes, né? 2 momentos,
duas condutas, e fora o que é mal falado um do outro, porque um pega e fala do outro, e as pessoas acabam não sabendo exatamente o que está acontecendo. Elas repetem como fosse massa de manobra. Uma coisa importante, toda vez que um planeta lento ele muda de um signo para outro, como Plutão, Urano, Éris ou Netuno, Saturno um pouco também, toda vez que eles estão em conflito, mobiliza o mundo, a população, o inconsciente coletivo. E muita gente sem informação acaba meio que tendenciando, indo para algum lado e para outro. É a massa de manobra. É a massa de manobra. Favorece a massa de manobra nesse momento. Esse é um assunto muito importante, tanto para ambos os lados, né? Porque assim, e em todos os momentos da história, todos os momentos da história sempre foram assim. A questão é vai falar de democracia, mas não é democracia. Vai falar de voto, mas não é voto. Então, eu acho que essa é a questão que tem que ser trabalhada pelas pessoas que estão vinculadas agora. Mas observando tecnicamente, a gente sabe que há uma mobilização grande. Então as pessoas vão às ruas, elas vão protestando. E é importante nesse momento com Eris é trabalhar a posição da discórdia, ou seja, não ter vergonha de falar o que acha, né? Não ter vergonha de assumir quem é, para que você possa influenciar as pessoas. Tem muita gente que nem sabe o que está falando, repete falas e não tem consciência do que está falando. Isso é uma verdade em vários locais, né? Então você pode, tanto em Taiwan, quanto a China, na Ucrânia com a Rússia. O Putin tinha falado que não ia trazer os jovens de reserva militar, 18, 19 anos, em linha de frente, colocou. Hoje eles acabaram tendo problemas, tiveram que fugir. Então, as falas, eles não têm consciência de onde eles estão, né? E do que está acontecendo. Pessoas em passeatas nas ruas. Imagina assim, eu tenho amigos de todos os tipos de sexo, assim, das suas opções sexuais, amigos mesmo, né? Imagina que alguns vão para a rua para defender aonde eles seriam mortos. Surreal, então, né? É assim, uma coisa assim, a pessoa nem tem noção que se ela entrasse por 10 minutos com, sei lá, com a postura dela em determinados locais, ela seria excluída, cortada e morta. Então, essa falta de visão, de consciência, é um assunto super sério e é muito difícil, porque o tema maior é para onde a educação está direcionando. Você vê, quando a pessoa tem consciência, ela começa a intervir na educação, e quando ela quer manipular, ela intervém na educação, mesmo que seja a longo prazo, e de repente as pessoas nem sabem que elas têm direito, nem sabem que elas têm função, ou até, infelizmente, as mulheres nem sabem que elas podem ter uma vida saudável, elas têm que andar com burcas, e elas acham um absurdo a mulher ser solta só para ela poder andar na rua. Ou seja, tem faltas de consciência nisso. É uma coisa cultural, né, que vai deixando o homem cada vez mais involuído, eu diria assim, né? Não é evoluído, é involuído. E eu falo com isso com propriedade porque eu conheço pessoas que eram do Irã, que moram aqui no Brasil, na Europa, que tinham uma vida muito feliz e agora são proibidas de viverem a vida, pelo menos a quem ficou na família. Se você for falar, eu até fiz um vídeo uma vez que eu fui ajudar o pessoal da Síria falou, Ale, desculpa, melhor você tirar o vídeo, porque senão vão matar minha família. Depois a mesma coisa no Líbano, quando teve uma explosão, eu falei, vamos rezar por tais famílias que estão no hospital. Aí a pessoa me ligou, Ale, desculpa, não devia ter falado, porque já começaram a ligar. É como se eles estivessem conectados, né? Se você é vinculado a esse infiel, você vai morrer. Então, esse é uma situação geopolítica que, como eu falei, isso aqui vai perdurar ainda por muito e muito tempo. E a crise econômica, né? Se uma guerra é iminente, o que sobra aí para os países? Eu estava falando que tem estava vendo que tem uma possibilidade de desabastecimento, inclusive nos Estados Unidos, e a gente está vendo algum momento aí que a guerra vá, de uma certa maneira,
atrapalhar mesmo a economia, a ponto de a gente viver momentos de escassez, esse tipo de coisa? Eu não vejo dessa forma tão alarmista, mas eu vejo que tem uma grande mudança. Então, dia 21 de dezembro de 2020, ocorreu também um encontro de dois planetas, Júpiter e Saturno, que são os cronocratas, que eles têm a ver com as mudanças de 20 e 20 anos da economia mundial. E eles ocorreram exatamente a 0 graus 29 de Aquário, onde hoje, dia 8, Plutão acabou de passar, retrógrado passou, e ele volta no dia 11 de dezembro. Então, a partir do 11 de dezembro, a partir do final desse ano, a gente começa a ver um outro direcionamento na economia. E isso envolve bolsas, envolve abastecimento, mercado futuro, tudo, mas, na verdade, eu acho que é mais essa união de países para cobrar impostos, né? Assim, pelo que eu tenho visto, porque vai ter, nesse período, reuniões de novo com objetivos de criarem novos impostos, ou seja, novas formas de repente, igual a gente falou da Olimpíada, da moça que se esforçou e vai pegar quase um terço, né, do que ela ganhou para passar para o governo, e de repente desestimula, inclusive, a pessoa a continuar, ter uma paz e poder só treinar, né, pagar as contas da família. O mesmo deve ocorrer de uma forma mundial. Então eu vejo que a economia mundial ela tem uma mudança. Toda vez que tem quando ocorreu esse ciclo, alguns bancos mostraram que estavam hiperinflacionados e com uma falsa retórica, os papéis não batiam. Esses bancos foram ou falidos ou recomprados por outros bancos. E isso deve se repetir agora em dezembro novamente. Olha aí, então, você se cuide, que segundo o Alexandre aqui, nós podemos ver um momento difícil aí da economia na virada desse ano, por conta dessa questão. Aqui no Brasil a gente já está vendo, né, porque nós estamos observando uma economia que não vai indo muito bem, que vai se arrastando, e nós temos aqui essa previsão que no Brasil vai bater de qualquer jeito, porque quando chegar em outubro vai ter uma mudança no Banco Central, e aí essa pequena estabilidade que o Brasil conseguiu, apesar desse desgoverno, provavelmente também vai terminar. Então se preparem aí que outubro, até o final do ano, a situação do brasileiro, de uma forma geral, piora bastante. É muito imposto que nós vamos pagar e cada vez vai sobrar menos dinheiro para o cidadão, que é mais ou menos a ideia dos países socialistas. Tudo que você trabalha, 70%, 80% vai para o governo e você vive com uma miséria daquilo que você produziu, que você não consegue comprar nada. E aí a economia não se estimula e nada acontece. E essa ideia de um governo que detém o poder econômico, ou seja, de um Estado grande e um indivíduo pequeno, é a contraposição dos líderes ditos de direita no mundo que acreditam na ideia oposta, ou seja, um Estado menor, mais eficiente e um cidadão mais fortalecido, né? E essa é basicamente as duas ideias que conflitam hoje no mundo, né? Que é a ideia de que eu sou livre, eu escolho o país, é onde eu estou, eu visto a minha pátria, eu seguro a minha família, eu tenho a minha propriedade, eu tenho a minha segurança material, e isso está sendo jogado. Você não tem nada e vai ser feliz, né? Que é a tese do Fórum Econômico Mundial. Essa é a tese de quem é dono do mundo. Ele é dono do mundo e quer que você não seja dono de nada, basicamente. Essa é a ideia. Se tivesse assim um recado aí para os brasileiros para essa eleição agora de prefeito, você acha que as agendas aí da direita ou tal do bolsonarismo tem alguma chance? Como é que os mapas aí do PT, do PL? Você chegou a dar uma olhada? Eu não entro nisso. Normalmente eu entro de forma diferente. Eu acho que se as pessoas vão votar, elas têm que saber em quem elas estão votando. No caso, lá em São Paulo, os vereadores, com exceção de uma, duas vereadoras, aprovaram à noite, a toque de caixa, uma mudança completamente da área de São Paulo. E aí, com a pressão das instituições, das lideranças de vários bairros, a gente conseguiu reverter tudo isso. Então você fala, poxa, então quem são esses vereadores? Eles não estão a favor
do município. Isso ocorre em todo o país. Então, quando for votar, tem que ficar atento à história, quem é, tudo mais. Em relação à eleição, à votação, eu coloquei uma vez publicamente, na época do Aécio e da Dilma, a minha dúvida, né, que até colocaram como se eu estivesse ainda continuando, mas naquela época que de repente apaga. Na Venezuela, né? Apagou a eleição no meio, a contagem, de repente quando volta tem uma alteração de vetor e muda. Então, eu não tenho acesso a isso, eu acho que quem tem acesso às informações, né, tem que ser, eu acho que essa vez a Venezuela fez muito bem feito, né, a população, de estar acompanhando os votos. Pelo mapa do Brasil, eu não vejo uma mudança agora, eu não vejo quantum de consciência da população para se manifestar e para poder estar atento aos detalhes da votação. Independente de quem seja o resultado, eu ainda não vejo a população firme e forte para isso. Vai ter um momento para isso, que não é nesse período que a gente está agora de eleição. Então, eu te agradeço imensamente, primeiro por ter estado conosco no festival, que foi maravilhoso, e depois por esse prazer aqui de vir com a gente bater esse papo sobre astrologia. Foi um prazer te receber aqui, Alexandre. Espero que você, sempre que vier a Salvador, e você que quiser fazer seu mapa astral, já sabe aqui quem é o astrólogo que eu indico aqui, o Alexandre Chute, que é maravilhoso e vai mostrar todas as coisas. O meu tá maravilhoso, viu, gente? O meu, para mim... Se o planeta está mal, para mim, em compensação, está tudo maravilhoso. O bom é que a gente falou vários assuntos, né? De saúde, de negócios, de família, de relacionamentos. E você já tem muita consciência, então foi uma sessão mais profunda mesmo, né? Muito boa. Então aproveitem, porque aí é homeopata, já fez constelação familiar. Então o nível de conhecimento é imenso, para não falar só de astrologia, evidentemente. É uma consulta inteira. Então, um grande abraço para vocês. A gente se vê daqui a um tempo nesse programa, que ainda não tem data nem dia certo para ir ao ar, mas a gente está aqui nessa missão, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Tudo de bom.